Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 21 de janeiro, domingo. Eu, pastor Fábio, estou aqui com uma palavra de Deus para você nesse devocional de hoje, para que você possa meditar nessa palavra. E o tema do nosso devocional de hoje é: a mensagem da cruz é loucura. É verdade, queridos. E eu quero ler um texto com você antes de nós podermos aqui estar trazendo assim, uma mensagem, uma meditação sobre esse texto. Eu quero poder ler um texto com você que vai estar lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do verso 18 até o verso 27. É muito legal esse texto, queridos. Se você pega a sua Bíblia aí, marca lá, faz grifo ou passa aquela caneta marca-texto. É bem legal esse texto, tá? Vou colocar na tela para vocês acompanharem. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre de nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Queridos, é ou não é a mensagem da cruz, é ou não é loucura? Porque Deus pega tudo ao contrário do que o mundo prega, do que o mundo espera, e transforma esse ser humano. O próprio Jesus, ele pega discípulos, ele pega os apóstolos, e eram pessoas humildes. Alguns deles eram pescadores, outro era doutor, mas na sua grande maioria eram pessoas humildes, pessoas simples. E transformam em apóstolos. Quando nós vamos ver, após a morte de Jesus, os discípulos, eles começam a pregar e levar a palavra em todo quanto é canto. E aonde eles passavam, aonde tentavam prender ele, aonde eles iam pregar a palavra de Deus, as pessoas perguntavam: mas esses daí não eram pessoas humildes? Não eram pessoas simples, sem conhecimento, mas que estão falando de uma maneira como se algo sobrenatural tivesse sobre a vida deles? E estava. Quem que estava sobre a vida dessas pessoas? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo inspirava essas pessoas a falarem coisas que os sábios intelectuais daquele tempo ficavam de boca aberta. Pense, queridos,
Para os padrões antigos, antes de Jesus, para ser rei, você precisava ter altura, beleza, força. Deus pega Davi, pequeno, belo, mas pequeno, fora de todos os padrões de rei, e transforma Davi, que não era guerreiro, que era pastor de ovelhas, e transforma em rei. É loucura ou não é? É. Deus pega Paulo, que estava matando os discípulos dele, que estava perseguindo a igreja dele. Ele pega Paulo, assassino, e transforma Paulo num homem que mais escreveu livros, dos que mais escreveram livros na Bíblia. Paulo se torna o homem, embora culto, o homem que mais teve revelações no Novo Testamento. Paulo era o improvável. E a Bíblia que ela fala, vocês se lembram quem vocês eram antes de vocês se converterem? Eu lembro quem eu era antes de eu me converter. Ninguém dava nada. Até hoje, depois de ser pastor, de ver pessoas sendo curadas, libertas, tendo sua vida restaurada, tem pessoas que ficam, mas como? O Fábio era um cara totalmente torto. Por quê? Porque Deus pega aquilo que o mundo já descartou, para poder fazer novo. A área da sua vida, presta atenção, queridos, olha como que Deus é perfeito. A área da sua vida que você mais foi problemático, que Satanás mais te humilhou, é a área que Deus mais vai honrar você, mais vai usar você. Pastor, eu tive muito problema na minha vida sentimental, no meu casamento. E Deus pega você, restaura você e faz você pessoa que vai restaurar vários outros casamentos. Deus vai pegar aquele viciado em drogas, que estava lá jogado pelo mundo, que todo mundo já estava condenando ele. Falar, esse daí é só mais um, que é só esperar a morte. Deus pega, restaura, livra, limpa, purifica, traz, levanta e simplesmente se torna pregador da palavra de Deus e traz libertação para muitas pessoas que eram usuários de droga. Um grande exemplo disso, queridos, é o apóstolo Luiz Hermínio, da Mevan. Era um ex-usuário de droga. E que hoje ele tem o Mevan, aonde tem missões, aonde ele cuida inclusive de pessoas usuárias de drogas. E a gente poderia fazer uma lista de pessoas aqui, queridos, de que o mundo já olha assim e fala assim, olha, não dá mais nada. As pessoas acham, queridos, que Deus ia pegar as pessoas mais sábias, as mais bonitas, as mais exemplares, as mais intelectuais. Deixa eu falar algo para vocês. Existe uma seita no mundo, uma seita demoníaca, e para você fazer parte dela, você tem que ser bonito, tem que ser perfeito, você não pode ter nenhuma deficiência no corpo, você tem que ser inteligente, você tem que ser intelectual, você tem que ser sábio, inteligente aos olhos humanos, você tem que ser admirável aos olhos humanos para você poder entrar naquela seita. Quem escolhe isso é Satanás. Deus não. Deus, ele pega aqueles que o mundo rejeitou para confundir, para envergonhar os sábios e os inteligentes desse mundo. É isso que Deus faz. Porque, queridos, você pegar alguém já inteligente, intelectual, as pessoas podem não conseguir ver Deus naquela pessoa. Porque a pessoa é inteligente, a pessoa é sábia. Mas pega uma pessoa de pouco conhecimento. Eu lembro, queridos, que antes de eu ser cristão, eu nem gostava de cristão, tinha uma senhorinha que orava por mim. Ela sempre ia lá na loja que eu trabalhava, de manutenção de computadores. Eu trabalhei 7 anos nessa empresa. E ela sempre ia lá orar pelo dono da empresa.
O dono da empresa era assim, tinha uma vida bem louca, e a mãe dele era evangélica. E a mãe dele falava para essa mulher ir lá orar nessa loja. Então ela ia lá, e ela entrava lá no laboratório onde eu trabalhava, e acabava orando pela gente que estava ali também trabalhando. E ela era uma senhorinha, queridos, pequenininha, humilde, de roupas humildes, de pouco conhecimento, de pouca leitura. Você sabia que o que ela lia ali, queridos, era muito mais do que ela gravava na cabeça do que ela lia na Bíblia. Era uma pessoa de pouco conhecimento. Mas foi essa pessoa de pouco conhecimento que chegou para mim e falou: Deus vai te levar às nações. Essa mulher falou da minha vida sem nunca ter me visto. Ela falou quem era meu pai, ela falou quem eu seria, ela falou das minhas dores. Deve ser fácil, mas como que pode uma pessoa que tem tão pouca sabedoria, tão pouca educação, uma pessoa que mal sabe ler e escrever, ter tanto conhecimento, tanta palavra de sabedoria, discernimento, como ela? Porque ela não falou meu futuro, ela não leu mão, ela não leu carta, ela não jogou búzios, queridos. Ela simplesmente falou o que Deus falou para ela. Ela falou o que eu vivia. Ela falou do meu passado, ela falou do meu pai, ela falou da minha vida, ela falou o que eu seria e aonde eu chegaria. Então, amados, Deus usa os improváveis para confundir os sábios intelectuais. Deus usa, porque é muito mais fácil você ver a presença de Deus, a palavra de paz, o poder de Deus na vida de uma pessoa simples. A pessoa muitas vezes ela fala até errado, mas o que ela fala toca tanto você fala assim, meu Deus do céu. Por isso que a mensagem da cruz é loucura. Porque as pessoas acham, queridos, que acreditar no homem que subiu numa cruz, filho de um carpinteiro, subir na cruz, morrer na cruz, derramar o seu sangue lá naquela cruz, é loucura. Mas muitas pessoas passaram a crer em Jesus quando? Quando a terra escureceu, quando a terra tremeu, quando as covas se abriram e de lá saíram até mortos de lá. Está na Bíblia, não estou inventando, é bíblico. Como pode um filho de um carpinteiro? Eles mesmos se questionavam. Mas esse não é filho de José? Com Maria? Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse que nasceu, que é judeu? Pode vir alguma coisa da Judéia? Pode vir alguma coisa boa? Da onde esse menino Jesus nasceu? Ou seja, pode perceber que até o nascimento de Jesus contraria a intelectualidade e a sabedoria do ser humano. Jesus nasce num lugar humilde, é colocado numa manjedoura, um rei colocado numa manjedoura. Mas ele veio da linhagem de Davi, mas ele era filho de um carpinteiro. Então a mensagem da cruz é loucura. Como acreditar num homem desse? Como acreditar no filho de um carpinteiro? Como pode acreditar no filho do carpinteiro que ressuscitava morto, curava enfermos? Daí muitos intelectuais hoje, como alguns jornalistas, recentemente tirou sarro, os crentes estão esperando a volta de Jesus. Por que ele tirou sarro? Porque a mensagem da cruz é loucura para eles. Os crentes, para este mundo, para os sábios intelectuais, a mensagem da cruz é loucura.
É loucura para eles, é loucura para muitos médicos, um crente chegar, impor a mão e a pessoa ser curada. Eu lembro de uma vez que eu fui orar dentro de uma UTI. Os médicos já falaram, já tinha falado para a mãe do rapaz que estava ali, falou bem assim, olha, não tem muito o que fazer mais por ele não, agora é esperar, ver o que vai acontecer. Os médicos já não davam mais nenhum tipo de retorno para ele. Os médicos já não davam mais solução para o caso do menino. Estava respirando por aparelho, estava na UTI, estava totalmente dependente de maquinários. A mãe dele chega lá na minha casa, Fábio, eu não era pastor no tempo ainda, Fábio, você pode orar pelo meu filho? Eu falei, posso, só preciso que você me leve lá. Ela me levou lá na UTI. Subi lá. Mas subir na UTI, queridos, se você é pastor, não, mas é uma visita religiosa. Mas só pode subir pastor, mas é uma visita religiosa, eu quero orar por ele. Depois de uma certa insistência, deixaram eu subir. Mas vocês viam que, na verdade, a liberação de uma visita religiosa, de um pastor ou de um padre, era para o quê? Para ir lá, ungir, orar e a pessoa morrer. Eu não fui lá para isso. Eu fui lá, orei, entrei naquela UTI, lugar gelado, frio, um monte de gente na UTI ali, lotada a UTI, um monte de médicos e enfermeiros. Eu coloco as mãos sobre aquele rapaz que estava ali, começo a orar por ele e os aparelhos dele começa a apitar de tudo quanto é jeito. E começa a entrar a normalidade a respiração, ele volta a respirar, o coração dele começou a acelerar, tudo começa a normalizar, os médicos vêm, olham, mas como isso? A gente já fez de tudo, ele está sedado, como que pode? Como que pode ter alguma reação? Como que pode voltar a respirar? Como que pode voltar se ele está sedado? Porque qual é a lógica? Eles começaram a tirar a sedação para começar a estimular a pessoa a respirar, a poder voltar a si. E não a pessoa induzida. A pessoa induzida com todos os medicamentos começou a respirar. E os médicos começaram a perguntar, não tem explicação. Chega lá um vendedor, que no tempo era um vendedor, minha profissão era de vendedor, ora por uma pessoa, a pessoa volta a respirar sedada, volta a respirar sozinha, sem a ajuda dos aparelhos, o batimento cardíaco começa a disparar, e os médicos vão ver, levantaram, foram até a ala que eu estava, ficaram olhando e perguntaram, como que pode? Ele está sedado. E eu falei, eu não sei. Eu só sei que o meu Deus curou ele. E ele vai sair daqui em uma semana, ele vai sair andando daqui. E em menos de uma semana, queridos, ele levantou e ele saiu de lá. E ele saiu da UTI. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele anda, ele trabalha, ele faz tudo normalmente. Deus usa as coisas loucas, Deus usa, queridos, as coisas desse mundo para poder dar um curto-circuito na cabeça daqueles que tanto estudaram. Como que pode um vendedor de imóveis chegar numa UTI, orar e a pessoa ser curada? Sendo que os médicos passam lá anos e anos, estudando. Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, inteligentes e intelectuais. É por isso que você vai ver sempre os cristãos sendo chamados de loucos. Muitos médicos já chamam os cristãos de loucos. Está chegando um crente louco aí. Por quê? Por que ele chama os crentes de louco? Porque a mensagem da cruz é loucura.
O que é loucura para ele, se entregar numa cruz, derramar o seu sangue, para nós é o poder de Deus para nos remir do pecado. Para remir você do pecado. E é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Nos usar poderosamente para confundir sábios e intelectuais dessa era. E é assim que Deus vai nos usar. Por isso, queridos, a mensagem da cruz é loucura para os outros. Para nós, é o poder de Deus. O poder que entra na nossa vida. O poder que nos redime do pecado. O poder que cura, que liberta, que salva. Então, participe dessa mensagem da cruz. E deixa que a loucura, essa mensagem da cruz que é loucura para os outros, tome posse de você. E seja usado. Seja destemido, seja usado por Deus para confundir os sábios dessa era. Amém? Vamos orar, queridos? Eu quero poder estar orando pela tua vida. E claro, pedir a você, para você se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, para que nós possamos alcançar mais pessoas, queridos. E eu peço a você a ajuda, encarecidamente de vocês, nos ajudem compartilhando as nossas mensagens, tá bom? Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, esse dia 21 de janeiro em Tuas mãos. Pedimos a Tua proteção, pedimos a bênção do Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor venha estar conosco, nos guardando, nos protegendo, Pai, nos direcionando em todas as áreas, Pai. Que esse dia, domingo, Pai, 21 de janeiro, nós possamos passar com as nossas famílias unidos, em comunhão para adorar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.